E hoje que você veio pro Brasil e você tá com uma startup, levou quanto tempo de lá pra cá pra você ter essa ideia e falar, meu, é isso? Tá. Quando a gente chegou, a minha ideia era atender startup, só startup. Isso em 2018. Como um escritório mesmo. Você falou, meu, vou atender como já é Normal. feito, só que focado em jurídico startup. tradicional, exato. Só que assim, a gente teve, cara, já é muito difícil. Eu nunca tinha tido um negócio, apesar de amar, empreender, assim, achava lindo, só que nunca tinha passado na pele. Então, gerir um negócio já é muito difícil. Pra startup, que não tem dinheiro geralmente no começo, era muito mais difícil. Porque, cara, eu tinha que vender um serviço jurídico que não podia ser barato, porque eu também tinha que me sustentar. Tem a tabela da ordem que eu tenho que cumprir. E aí, eu ficava de mãos atadas. Porque assim, a gente sabe que todo mundo cobra uma hora ou outra abaixo da tabela da ordem. Beleza. Mas em 2019, eu virei presidente da comissão de startup da OAB, daqui de São Paulo. Uhum. E aí, eu não podia correr o risco de fazer isso. Uhum. Então, assim, eu tinha várias limitações. E não tava dando certo, tá? Tava assim, eu preciso automatizar, preciso ter algum jeito de tornar isso aqui mais barato. Porque se eu cobrar caro, eu não vou atender quem eu quero. E eu queria atender as startups. E aí o Dani vendo aquilo, me ajudando, eu comecei a crescer, falando de startup no Instagram e tal. O cargo me ajudou muito, me abriu muitas portas aqui em São Paulo. E aí ele viu, aí ele começou a falar assim, mas vem cá, como você faz isso? Os processos, o que processo? Como assim processo? Aí ele, não, vamos criar os processos. Você começa, você atende. Depois que você atende, qual documento você precisa? Qual não sei o quê? E ia fazendo de um jeito que nem eu tava entendendo, mas ele queria mapear tudo para poder automatizar. Ele foi criando os fluxos. Exato. Foi entendendo quais dados eram coletados, quais dados precisavam sair para tentar automatizar isso. Cabeça de programador é um inferno. A gente olha as coisas e a gente fala, meu, isso dá para automatizar, isso não precisa ser assim. É tudo assim. Não, o Dani, eu acho que a cabeça dele funciona assim, eu acho não, funciona, porque a gente mora junto há 6 anos e eu vejo isso. É assim, ele olha para essa luz, ele fala, como que dá para melhorar? Tudo ele olha e pergunta, como dá pra melhorar? E ele olhou isso pro meu trabalho. E ele me ajudava em tudo que eu fazia. A estruturar, a gerir, a gente tava empreendendo junto. Legal. E aí ele falou, vamos mudar então. Vamos começar a pensar numa advocacia diferente de fato. Porque eu falava, uma advocacia diferente. Mas o que é diferente? O cara chegava lá, assinava o contrato no papel, o processo ainda demorava. Sabe, tudo ainda dependia de mim. Uhum. E aí a gente começou a crescer, porque a gente começou a atender outras empresas que não eram startups só iniciantes ali. Começou a ter um fluxo, eu comecei a dar aula também. E aí a coisa foi começando a girar um pouco. E isso eram empresas que faziam tradicional. Aula tradicional, gravação tradicional e advocacia tradicional. Só que foi dando dinheiro pra gente poder investir em outras coisas. Daí ele começou a desenvolver a ideia, que hoje é a Soci. Uhum. Isso lá em 2018, 2019, ali no começo. Em 2018 eu comecei, em 2019 a gente já tava assim, cara, vamos estruturar uma coisa mais legal. E aí ele começou a criar todos esses processos e falou, eu quero conseguir revolucionar o jurídico de fato. Não falar que eu sou diferente, eu quero que a gente entregue alguma coisa. E tem coisa que a gente tem que entregar de graça. E eu falava, de graça? Não, pelo amor de Deus. E aí ele, não, a gente vai entregar de graça, porque eles precisam. E aí, se você já pega eles aqui, eles vão crescer e já estão com você. E aí a gente começou a estudar vendas, eu fiz uns cursos de lançamento, comecei a estudar marketing digital, comecei a estudar um pouco mais de liderança, porque a gente começou a contratar outras pessoas. E aí a gente foi crescendo, assim. Como foi? Você teve que fazer um trabalho de entender quais eram os problemas para começar a automatizar, né? Tive. Que é o famoso MVP. Por onde vocês começaram? Qual foi o primeiro que vocês falaram assim, vamos automatizar isso? Tá. Foram contratos. Porque as startups chegavam para fazer contratos. E contrato pela tabela é caro. Então, basicamente, o que eles faziam? Google, vou pegar o modelo. Eu falei, então eu vou fornecer esse modelo. Só que eu não queria só te fornecer o modelo. Eu queria fornecer o modelo, o melhor modelo possível. Então, eu tinha que colocar
hipóteses, possibilidades de entrar cláusulas, de sair cláusulas. Se eu te forneço, você não sabe o que você tira. Você não sabe o que você coloca. O empreendedor, ele tá lá cuidando do negócio. Ele olha para um documento jurídico e fala, pelo amor de Deus, né? Cuida disso aqui para mim. E aí não tem dinheiro para quem cuida, então ele usa qualquer coisa tá bom. E aí foi por aí. A gente começou a entender como que ia automatizar aqueles contratos. Como que a gente podia fazer com que o empreendedor respondesse, que ficasse uma coisa personalizada, mas ainda assim que fosse gratuito ou fosse um custo muito baixo. Você não pode cobrar menos do que a tabela, mas você pode dar de graça? Posso. Cobrar menos não pode? Não. Olha se eu cobrar... Então vocês identificaram uma brecha. Exato. Porque se eu cobrar, eu tenho que cobrar o mínimo. Agora, se eu tô te dando de graça, eu posso estar te dando com fins educacionais, eu posso estar dando para ajudar, porque tem lá, existe o documento. Dani, você não ficou indignado com isso? Eu fico indignado com isso, porque às vezes eu falo assim, se a tecnologia vem para inovar, significa que ela vai tornar o processo mais eficiente. Exato. E se você cria uma limitação de preço, você fala assim, tipo salário mínimo, né? Você conversa com qualquer economista, não adianta você querer forçar salário, gente. A economia não vai girar mais só porque você estabeleceu o preço lá em cima. Exato. E colocar o preço de um serviço lá em cima também não significa que você vai deixar de tornar ele mais eficiente. Sim, né? sim. E vocês fizeram isso, vocês tornaram o processo mais eficiente, né? A gente tenta fazer isso todo dia. Na verdade, e assim, a tabela da ordem, ela não é a mesma. Então, eu morei em Aracaju, Dani é de Aracaju. Lá é um valor, aqui é outro. A minha intenção era pegar pessoas do Brasil inteiro, porque todo mundo precisa de contrato. Só que você tá lá no interior. Por exemplo, a minha estagiária é de Mossoró, do Rio Grande do Norte. Nunca fui, sei que é no interior bem pequenininho. Eu queria que se alguém de lá precisasse, ele pudesse pegar. E aí eu tinha que consultar a tabela de lá. Então, assim, além de ser um trabalhão, você consultar, você ver qual que é a tabela da OAB de lá, atualizada, ver quanto você pode cobrar. Não funciona, Loucura, o negócio não gira. Confusão. E aí, pra não ter que cobrar, a gente colocou, pra ficar na legalidade, a gente colocou os contratos automatizados de graça, gratuitos. Caramba. A gente podia fazer uma assinatura, porque eu ia estar cobrando pra assinatura do aplicativo e não pelo contrato. Entendi. Dá pra você fazer. Mas não tinha por que eu fazer isso. Porque a gente já... Cara, a tecnologia é muito barata pra gente. A gente tava fazendo um funil ali dentro, uma estratégia de venda pra pegar aquelas pessoas. Então, não tinha por que eu não dar.